Seja muito bem-vinda ao Irmãs em Sião podcast. Eu sou a Larissa. E eu sou a Richelle. E hoje a nossa discussão vai ser baseada no discurso titulado Confia em Deus para que vivas, do elder D. Todd Christofferson. Ele é do Quórum dos Doze Apóstolos e a gente tem que lembrar que o nosso podcast é focado em discursos da última sessão da Conferência Geral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e com o foco de ajudar e auxiliar vocês a preparar suas aulas, seus discursos, até mesmo ponderar sobre esses assuntos. Mas essas são as nossas opiniões e ideias e nenhuma delas é um posicionamento oficial da igreja. Vamos começar primeiro com o título, porque em inglês era um, em português mudou. Aí eu fiquei meio confusa, né? Então, para vocês que talvez não viram, o título em português, em inglês é Look unto Christ. Olhar para, né? Olhar a Ele, e foi traduzido como Confie em Deus. Que, de certa forma, se a gente pensar, quando a gente olha para Deus, quando a gente foca em Deus, a gente acaba confiando nele também, né? Não tem como, elas não são coisas separadas. E o que eu achei interessante sobre o discurso, com relação a isso, foi que tem tanta coisa, né, para começar. Primeiro que ele começa contando a história bem trágica de uma atividade da igreja, e eu mesma já vi isso acontecer, conheço pessoas que estavam em atividade da igreja, tiveram acidentes. Eu lembro uma vez que a minha família indo para o Templo de São Paulo, a gente do Rio indo para o Templo de São Paulo, teve um acidente de ônibus. Eu lembrei que eu tinha esquecido, eu era tão criança, e eu acordei com tipo vidro em tudo quanto é lugar, e eu tenho memórias bem, assim, como que fala? Não distorcidas, mas pequenos fragmentos de memória, né? De ir para um hospital em São Paulo, e não sei nem como que a gente acabou chegando no Rio de Janeiro, mas foi numa caravana. Então, essas coisas são coisas que podem acontecer. Mas, na verdade, o que me chamou a atenção dessa situação foi como que isso impactou a vida daquelas pessoas, né? Tinham 15 pessoas morreram no acidente, incluindo 6 moças, 2 líderes das moças, o presidente do ramo e a esposa dele. E, obviamente, os sobreviventes e familiares e amigos, eles expressaram todos os tipos de emoções. Isso acontece bastante também quando as pessoas falam, por que eles foram e eu não? Tem um pouco disso, né? Das pessoas já, por que eles sofreram e eu não? E isso me fez pensar numa conversa que eu tive com a avó do seu marido, com a irmã Regina. Para vocês que conhecem a gente pessoalmente, né? A Sabrina, minha querida amiga e cunhada dela, faleceu tem quase 1 ano de câncer. E ela era muito achegada com a avó dela. E eu conversando com a avó dela recentemente, que é uma querida, a avó dela realmente falando, tá na minha hora, eu quero ir também, eu quero ficar com a minha, né? Então, isso mesmo na igreja, não é todo mundo que vê a morte dessa forma, não é todo mundo que vê a morte como uma coisa boa, né? Não é todo mundo que vê a morte como um descanso. Então, esses mix de emoções que aconteceram lá. E uma das sobreviventes de 17 anos, ela testificou a seguinte coisa: Jesus Cristo nos ama e está conosco, embora ainda estejamos sofrendo. Vamos começar com essa frase. O que você acha dessa ideia de assim, tô no meu sofrimento, mas ele ainda está comigo? O que isso impacta a sua vida? O que você pensa disso? Eu penso que a gente conhecer o caráter dele nos faz entender isso, que nosso pai celestial, ele não é um pai que vai nos embrulhar num plástico bolha para que nada de ruim aconteça nessa vida. Verdade. Ele não é do caráter dele fazer isso. Porém, nós podemos, né, ter essa confiança, né, de que durante nossos sofrimentos, ele vai estar conosco, ele vai chorar conosco, ele vai nos consolar. Né? Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo, né, também para sofrer pelas nossas dores, para que eles pudessem entender também completamente o que nós estamos passando e saber como nos ajudar nesses momentos difíceis. Mas em momento nenhum, ele falou que nós não vamos ter, né, nenhum sofrimento e nada. E o que é parte do plano dele, que a gente conheça a dor para que a gente também possa saber o que é a alegria, o que é o conforto. E eu acho isso importante também porque a gente tem que entender o que significa colocar o nosso foco em Jesus Cristo, em realmente, por exemplo, eu fico pensando assim, toda vez que eu passo por uma tribulação, é muito fácil as pessoas falarem assim, só Cristo que vai te entender.
Eu entendo isso filosoficamente, porque eu não entendo o sacrifício expiatório. Minha cabeça não é capaz de entender o sacrifício expiatório. Mas a minha cabeça é capaz de entender uma outra coisa. Por exemplo, a nossa conversa de antes, quando você falou assim, seu marido está em outro lugar, né? Por conta de trabalho, você aqui. Eu consigo entender isso porque eu passei por isso. Aí eu fico assim, caramba, eu lembro o meu primeiro ano de casamento, eu lembro dessas coisas. E aí eu fico pensando o seguinte, quantas vezes alguns de nós precisam passar por coisas específicas para que a gente também possa aprender essa compaixão e possa aprender a confiar em Jesus Cristo através das experiências que às vezes a gente confia, por exemplo, seu pai é um advogado excelente, então quando eu falo com seu pai sobre uma coisa, eu confio nele porque ele sabe de algo que eu não sei. Sim. Eu vou ao médico, eu tenho um médico, o doutor Bernardo, se você estiver assistindo isso, eu ligo para o Bernardo, eu confio nele por ele ser médico, ele tem um conhecimento que eu não tenho. A gente usa essa mesma receita para Jesus Cristo, porque se a gente não está usando, a gente não está confiando nele e a gente está perdendo essa oportunidade de ter acesso a tudo que ele é, a tudo que ele tem a oferecer para a gente. Sim. E outra coisa também é que muitas vezes quando tragédias assim acontecem, tragédias grandes, perdas, é muito fácil também, às vezes é muito mais fácil você querer colocar a culpa em Deus do que confiar em Deus. E a partir desse momento que você está colocando a culpa nele dessa causa, fica muito mais difícil você confiar nele. Porque como que você vai confiar em alguém que você está colocando a culpa? Então, nós sempre temos que, por mais difícil que seja, porque eu sei que muitas vezes é difícil, mas tentar confiar nele antes de colocar a culpa nele. Isso foram as últimas palavras da Sabrina para mim, né? Ela falou assim, o meu maior medo é que as pessoas percam a fé, porque o meu milagre de ser curada não aconteceu. Não chegou. E eu fico, e ela estava preocupada mesmo com isso. E eu sinto isso em mim, de que se a gente botar a culpa na única pessoa que pode nos dar o consolo, é que nem o cachorro que morde a mão do dono que alimenta. A gente fica sem nada, né? Aí a gente fica mais perdido ainda. E uma das moças falou assim, durante o serviço, né? O elder que ministrou falou assim, todos nós devemos nos voltar para o Senhor neste momento e pedir que Ele nos console o coração e amenize a dor que sentimos. Voltem-se para o Senhor e encontrem a força para aceitar sua vontade. Jesus Cristo é autor e consumador da fé. Não se desviem, mas confiem nele. Assim que a Sabrina faleceu, eu lembro que eu estava conversando com a sua sogra, a mãe da Sabrina, e ela falou assim para mim, ela falou, Ri, a gente se preparou esse tempo todo para isso, indo à igreja, fazendo as nossas escolhas. Se agora isso abalar a gente fez tudo isso para quê? Né? E foi assim, uma coisa tão bonita de ouvir dela, do consolo disso tudo. E aí é como as palavras do discurso, a gente tem que confiar nele. E não deixes de confiar em Deus para que vivas, como o filho de Elamã falou. Então, na sua vida, você consegue pensar num momento assim onde você confiou e se deu bem e outro que você não confiou e você se deu mal? Não sei. Eu sou muito de pensar assim, coisa na hora. Mas essa semana, eu tava pensando essa semana, eu tava com uma dúvida. E eu não sabia o que escolher, o que fazer, o que não fazer. E aí eu fiz uma oração pedindo, né, orientação. No dia seguinte, recebi a resposta, que não era a resposta que eu queria. Opa, eu quero logo terminar de gravar isso para eu saber o que é. Vai, continua, não, continua. Mas aí, e eu fiquei frustrada, que não era a resposta que eu queria. Mas aí logo em seguida, que eu fiquei frustrada, e tava tipo, que droga, né? E logo em seguida eu pensei assim, peraí, essa é a resposta da minha oração. Literalmente, ontem à noite eu pedi e aqui tá a resposta. E agora eu tô reclamando da resposta. Eu vou confiar em Deus ou não aqui? Né? Porque quando você confia, é muito mais fácil de seguir em frente. É muito mais fácil de você viver. Agora, se você ficar lá com dúvidas, com incertezas, isso te paralisa. É difícil para você seguir em frente. Então, confiar é a chave para você conseguir seguir em frente muitas vezes na vida. Eu tenho um amigo, que eu chamo ele de meu amigo
911, que é o número de emergência aqui, eu preciso de uma coisa, eu ligo para ele. E uma vez ele falou assim para mim, ele falou assim, é que nem jogar futebol. Ele falou, confiar no Senhor é que nem jogar futebol. Você tem que chutar a bola e correr para frente. Se você ficar olhando para o seu pé, você tropeça. Você não acha a bola lá na frente, você tropeça e você mesmo se atrapalha. Então, na minha vida, a gente passou por uma experiência onde o Senhor falou pra gente que Satanás ia atacar, falou pra gente que a gente tinha que se precaver das influências do adversário. Tudo que fala nas escrituras, gente, acontece na vida de todo mundo. E eu fiquei tão chateada com a resposta, porque não era a resposta que eu queria, e eu senti realmente o peso das trevas por não confiar e não acreditar. Porque o que eu esperava na minha cabeça foi diferente. E aí eu fico pensando, a gente está lidando com o Senhor como um expert do que ele sabe, ou a gente está lidando com ele como assim, doutor, eu sei, não importa o que o senhor está falando não, mas está aqui o que eu acho que são meus sintomas, qual é o meu problema. Porque só machuca a gente, só atrapalha a nossa vida. Ok, passando aqui para essa última parte, porque, como a Alma falou, porque se eles, a gente, olhassem, eles deveriam viver. E se nós olharmos, nós poderemos viver para sempre. Olhando para Cristo como a liarona, que era uma bússola que guiava eles e que só funcionava se eles estivessem vivendo de maneira correta. E muitas das vezes é fácil a gente falar assim, não estou sentindo o Espírito. Mas assim, eu estou agindo de acordo. Um bispo meu falou assim, enquanto você não recebe uma nova informação do Senhor, você vive pela última que ele te deu, pela última informação que ele te deu. Né? Legal. Como a liarona. Quais são seus outros pensamentos do discurso até agora? Eu gosto dessa parte que ele fala da liarona e também, né, da serpente, que era só as pessoas olharem, né? E ele fala assim, pois eis que é tão fácil, né? É uma escritura aqui que a Alma falando assim, pois eis que é tão... Ou leia. Alma citou a experiência de Leí e seu povo com a liarona como um exemplo, pois eis que é tão fácil dar ouvidos à palavra de Cristo, que te apontará um caminho reto para a felicidade eterna, como o foi para nossos pais dar atenção a essa bússola que eles apontavam um caminho reto para a terra prometida. Alma disse, porque se eles olhassem, eles poderiam viver, e se nós olharmos, nós poderemos viver para sempre. É algo fácil e simples. Na prática, às vezes, nem tanto. Mas... Porque o que é fácil de fazer também é fácil de negligenciar. Sim, exatamente. Às vezes é tão simples, tão besta, que as pessoas falam assim, nem acreditam, não confiam, né? E de pequenas coisas levam a grandes, né? Quando você pensa assim, foi a lama que foi feita com... Isso foi no discurso do Elder Holland, que foi dele cuspir, misturar, que fez com que os olhos daquele cego fossem curados. Então, assim... A fé, ela tem que ser exercida nas coisas que são simples e que são colocadas no nosso caminho. E muitas das vezes a gente... Né, era só olhar para a serpente, né? Sim. E eles iam poder ser curados, mas... só olhar para aquilo vai dar certo? Eu acho que tem muito disso na vida da gente também. Sim. E uma coisa também que eu já escutei sobre essa história da serpente que é interessante... é que eles estavam sendo afligidos por serpentes venenosas. Eles tinham que olhar para quê para ser curado? Para uma serpente. Então, eu ouvi essa comparação de que às vezes é difícil você olhar para algo que você está colocando a culpa de que te causou todas essas dores. Opa, isso é então, profundo, hein? De volta àquele assunto de você colocar a culpa em Deus por coisas que acontecem na sua vida, às vezes, porque você está culpando ele, você não quer olhar para ele, né? Que igual o tema, o título em inglês, que é olhar para Deus e viva. Às vezes você não olha, é tão simples, mas você não quer porque você está colocando a culpa nele. Então você tem que, né, tirar, não colocar a culpa nele, né? Porque, ou entender o porquê, tentar confiar. É birra de criança, sim, né? Mas realmente é difícil você querer olhar para algo te curar quando foi esse algo que te causou toda essa dor. Ou como a gente percebe, né? Foi isso que me causou a dor. Porque a verdade é o seguinte, Deus tem o controle de todas as coisas. Mas a outra parte dessa moeda, outro lado da situação é nós temos consequências de escolhas. E aí a gente tem uma outra parte, nós vivemos no mundo celestial. Então, e tem outra parte, que se Deus prevenisse a gente, pensa nessa, fui perguntada isso uma vez, eu achei muito, muito assim, profundo.
Se o Pai Celestial tivesse te respondido sim a todas as coisas que você pediu para ele, desde os 3 anos de idade, você deve ter começado com 2, desde os 2 anos de idade, a sua vida estaria melhor ou pior agora? Se ele tivesse dito sim para tudo que você pediu. Tudo, absolutamente tudo. Provavelmente pior. Pior, né? Sim. Então, assim, quantas coisas eu pedi, e olha, um dos maiores erros da minha vida foi quando eu perguntei para o Senhor, eu falei, devo fazer isso? E ele falou, não. E eu fiz. E eu me ferrei muito. E foi assim, estar ferrada por mais de um ano, até o Senhor falar assim, então, tá, posso te resgatar agora? E mesmo assim, eu naquele orgulho de, não, mas pode ser assim, a gente às vezes está querendo embelezar uma situação também. Então, botar a culpa no Senhor nunca vai resolver nada. Nada. Não tem nada de bom que vai sair disso. Só o nosso orgulho dessa ideia de que a gente está no controle de alguma coisa. Sim, é igual aquela frase que diz assim, que quando você entrega a sua vida a Deus, Ele vai fazer muito mais da sua vida do que você jamais poderia fazer por você mesmo. Exatamente. E por coisas pequenas a gente pode ter os resultados maiores. Tem uma outra coisa nesse discurso também. Se eu tivesse que falar que todos os discursos da conferência, esse não foi meu favorito de nenhuma maneira, mas ele teve uma parte dele que me impactou bastante e eu queria poder falar sobre essa parte. Que estava falando sobre prosperar, né? O livro de Mórmon. É bem legal essa parte. Essa parte, para mim, quando eu ouvi, eu falei, opa, esse discurso é para mim. Mas não, a frase era para mim. Se guardares meus mandamentos, isso é uma escritura no livro de Mórmon, prosperarás na terra. Mas se não guardardes meus mandamentos, sereis afastados de minha presença. Vou até aumentar a letra aqui, porque tá bravo o negócio. Ele fala assim, as experiências de vida do povo do livro de Mórmon no decorrer dos séculos demonstram a verdade dessas palavras. Prosperar, e aí foi o que me bateu, né? Prosperar significa desfrutar nesta vida de orientação e bênçãos dos céus. Significava também para eles atingir níveis de bem-estar econômico que permitiam às pessoas se casarem, criarem famílias e ministrar as necessidades uns aos outros. Prosperar incluía a capacidade de superar dificuldades e provações. Por meio da graça de Cristo, todas as coisas contribuíram juntamente para o bem deles e os refinaram, aprofundando o seu relacionamento com ele. Então vamos começar nessa parte do prosperar, que essa foi a parte que eu falei assim, caramba, se a gente guarda os mandamentos, a gente vai prosperar na terra. E muita gente só pensa em prosperar como dinheiro, né? Mas quais são algumas outras maneiras que você viu que ao guardar os mandamentos você prosperou na terra? Eu acho que para mim prosperar, se eu tivesse que colocar um adjetivo a prosperar, em vez de rico, eu colocaria abençoado. Boa! Então, uma pessoa próspera é uma pessoa abençoada. Rica de bênçãos. Gostei. Rica da orientação do Espírito Santo. E eu gosto muito dessa né, visão de querer manifestar bênçãos, de querer atrair bênçãos, né? E o modo de fazer isso é, né, seguindo os mandamentos. Mas também, mesmo que não seja prosperar, não significa que você vai ser uma pessoa rica, ele menciona ali também que você vai ter sempre suficiente, né, para suas necessidades, suficiente para casar e ter uma família e criar sua família. E eu sei que para o Brasil, na situação atual, gente, para quem acha que todo mundo aqui é milionário, não, as árvores só têm folha e não é folha de dólar. Eu acho que esse ponto é importante. Por quê? Porque a gente já falou na outra escritura do livro de Mórmon, que primeiro a gente tem que buscar o reino de Deus. Então vamos começar nessa parte de prosperar sendo abençoado. Todo mandamento é linkado a uma bênção. E se você quer aquela bênção, tá isso está em Doutrina e Convênios. Vai ser ao viver aquele mandamento, né? Adorei que você falou, vamos trocar a palavra rica pelo abençoado. Como que eu posso prosperar? Ou o que significaria uma pessoa prosperar como resultado de ler as escrituras todos os dias? Ela estaria prosperando em quê, na sua opinião? Em conhecimento. Em conhecimento, em teu espírito, né? Ela vai estar prosperando nisso, ela vai estar sendo abençoada nisso, né? Uma pessoa que você, como missionária, era uma coisa que você falava bastante, você contou uma experiência aqui muito legal de um homem que morava no carro dele e foi abençoado e a vida dele, né, mudou através de
de poder viver mandamentos e ser abençoado pelos seus mandamentos. Uma pessoa que paga o dízimo, quais são as bênçãos ou em que ela prospera? Eu adoro a do dízimo. Eu também. A do dízimo fala que as janelas do céu vão estar abertas para você. A gente gosta disso. Vai chover bênção. Vai chover bênção. E tem uma escritura em Isaías que também fala, em conjunção a isso, mas em guardar o dia do Senhor, que fala que você não vai ter espaço para receber. Uhum. E eu lembro que eu e meu marido, a gente estava para comprar nossa primeira casa, a gente morava com meus sogros, e a gente, né, todos centavos em guardando para dar ali, né, o pagamento principal, né, o down payment para comprar a casa. Só que era o seguinte, a casa só ia até a nossa cama, porque era a única coisa que a gente ia levar da casa dos meus sogros para lá. E aí a gente falou assim, a gente estudou isso em Isaías, a gente falou assim, tá bom, como que seria ter as janelas dos céus abertas pra gente? As palavras em inglês é there will be no room to receive it. Não vai ter espaço suficiente para receber, né? E a gente viveu esse mandamento, e eu sei, porque eu sei as escrituras mais em inglês. Prove me therewith, né? Me prove nisso para ver se eu não vou fazer. Aí aconteceu o seguinte, a gente tinha assinado o contrato da casa, mas ainda faltava 30 dias para entrar. Um amigo do meu marido da academia de ginástica ia se mudar, deu um monte de coisa pra gente. Uma irmã da ala se mudou, deu sofá, deu cama, deu móvel. A gente literalmente não teve espaço para guardar a bênção. A gente teve que alugar um storage para botar, né, para botar todas as bênçãos. E eu vi que realmente, quando eu olho naquele momento, eu prosperei em ter guardado um mandamento. Sim. Né? Mas a cama não era de ouro, eu não precisava de uma cama de ouro, eu precisava, né, de uma outra cama para quem ia estar na nossa casa. Mas a mesa não combinava, eu precisava de uma mesa, eu não ganhei uma, eu ganhei duas, sabe? E eu me senti tão feliz, mas tão feliz, mas tão feliz, eu me senti tão abençoada que eu pude realmente ver como isso acontece. Por outro lado, a gente tem que ver também, né, a desfrutar das orientações do céu. Por que isso é importante? Porque sem as orientações do céu, a gente não sabe em que caminho a gente está indo. E se a gente não sabe para onde a gente vai, lá na frente, outros problemas podem acontecer. Né? Eu realmente acredito que se o Senhor tivesse dito sim para tudo que eu pedi, aquela uma experiência que eu compartilhei dele ter falado não, e eu ter ido naquela direção de qualquer jeito, ia ter piorado a minha vida muito, muito mais. Né? Então, desfrutar dos céus poderem te consolar e te ensinar as coisas é muito importante. Vamos lá. Superar dificuldades e provações, a gente falou sobre isso. E também necessidade, gente. A gente vive num mundo onde o dinheiro é necessário para a gente pagar nossas contas. Eu tive um bispo que ele falava assim, os jovens que não estudam não vão ter trabalhos bons. Se eles não tiverem trabalhos bons, eles vão trabalhar em subempregos, em 2 empregos. Quem trabalha muito por necessidade, por falta de dinheiro, tem menos tempo para servir na igreja. Então tem uma correlação direta também em a gente poder prosperar e poder se dedicar mais às coisas do Senhor. Isso é uma coisa muito importante. Que mais que você gostou desse discurso? Porque esse discurso tem eu acho que ele meio que estava botando algumas ideias juntas, só no conceito geral de olhar para Cristo, né? De confiar nele, mas eu estava tentando ver um ponto específico. O que mais? Sim, eu gosto também de uma frase que é mais pro final, que fala assim, confiar em Deus significa que ele não é apenas uma de nossas prioridades. Ele é a nossa mais alta prioridade. Isso mesmo. E também fiquei pensando que, como às vezes vai precisar uma tragédia para ele ser a nossa mais alta prioridade, né? Que ele menciona que uma das jovens que sobreviveu o acidente, ela falou que ela sempre amou a Deus, mas depois que ela sobreviveu, ela decidiu que Deus seria a prioridade mais alta dela. Então, às vezes, vai levar uma tragédia, mas eu espero que na minha vida não precise de uma tragédia que aconteça para que ele seja a minha prioridade em todas as coisas, minha mais alta prioridade, né? E é por isso que também falado aqui, né? Como fala no livreto Força dos Jovens, buscai-me em cada pensamento, não duvideis, não temais. Isso é importante porque quando a gente está focalizando no Senhor e a gente está focalizando nas coisas e nas bênçãos que vem dele, a gente vai entender também que quando a gente olha para ele como a fonte de conhecimento, como a fonte de salvação, como a fonte de consolo, ele vai nos abençoar.
Agora, tem uma coisa que eu ouvi uma vez que eu realmente gostei muito, que fala assim: o Senhor ouve as nossas orações, mas é através de outras pessoas que Ele supre as nossas necessidades. E eu já tive experiências onde, através de outras pessoas, o Senhor me abençoou com o conhecimento dele, porque tocou no coração daquela pessoa me falar uma coisa. E tudo isso, para mim, leva a pensar que, quando a gente está buscando ao Senhor, quando a gente está buscando alinhar os nossos desejos aos desejos dele, a gente vai ser melhor. O que mais que você gostou? Porque agora também fala da parte de castidade, que eu acho muito importante a gente poder falar sobre isso. Algum ponto sobre isso? Porque é parte do discurso, eu só queria sim, eu tocar achei nele. interessante nessa parte da castidade, que ele menciona, eu não vou conseguir achar agora, mas ele menciona que você realmente tem que confiar em Deus, vai falando. De que isso é vontade dele. Porque o mundo prega que isso não é a vontade dele hoje em dia. Que isso não vai fazer diferença. O mundo prega que não faz diferença você ser uma pessoa casta ou não. Mas se você confia em Deus e segue os conselhos dele, você realmente depois vai saber, né? Que é isso que ele quer para nós. E é isso que vai nos levar a prosperar. E o contrário, e ele também, né, menciona que o contrário de prosperar é exatamente isso, que nós vamos ser retirados da presença de Deus. E não cumprir a lei da castidade é a forma mais rápida disso acontecer. Quando ele falou dessa forma, eu falei assim, realmente, gente, quando ele fala assim, mantenha o sexo em sentimentos sexuais sagrados, eles não devem ser assunto de piadas e entretenimento. O que acontece muito com os jovens, mas com adultos também. Né, onde as pessoas levam isso com leviandade, não falam disso com forma respeitosa, e fora do casamento entre um homem e uma mulher, é errado tocar nas partes íntimas e sagradas do corpo de outra pessoa, mesmo que essa pessoa esteja vestida. Isso é muito importante, gente, para os jovens ou para as mães que têm filhos jovens, poder falar sobre essas coisas. Porque às vezes eles falam assim, eu não quebrei a lei da castidade, porque eles estão falando do ato final do sexo, né? Mas aqui fala realmente sobre isso. Que fora do casamento entre um homem e uma mulher, é errado tocar nas partes íntimas e sagradas do corpo de outra pessoa, mesmo que ela esteja vestida. E aí, essa parte que falou, né, que poucas coisas, né, que você falou, que eu achei bom repetir, poucas coisas vão complicar sua vida mais do que violar essa lei divina, que é a lei da castidade. Para aqueles que fizeram convênios com Deus, a imoralidade é um dos meios mais rápidos de se perder um testemunho. Eu tenho uma situação, obviamente, nomes não vão ser citados, mas um amigo meu que tinha sido um missionário retornado, estava noivo de uma jovem, e eles estavam quebrando a lei da castidade. E a vida deles não progredia. Não progredia. E era assim, tentar ir para a igreja, mas não ficar bem na igreja e tudo mais. E eu senti uma vez que eu devia puxar ele e conversar, e eu conversei com os dois, e eu expliquei para ele e para ela. Eu falei o seguinte, para ele e para ela, eu falei assim, você fez convênios no templo, falando para ele, e nada vai, enquanto você não resolver essa parte da sua vida, nada das outras coisas que você quer vão ser resolvidas. Eu fiz um desafio para eles, eu sei que foram palavras do Espírito, não foram minhas, de que se eles resolvessem aquela situação, e eles resolveram através do casamento, que eles resolvessem aquela situação, o Senhor ia abençoá-los e eles iam ser prósperos. E foram. Assim, pouco tempo depois de casar, ele conseguiu ter um emprego e a vida dele está boa, e eles estão servindo na igreja, e obviamente o sacrifício expiatório está aí para isso. O sacrifício expiatório não é um plano alternativo, é um único plano. O arrependimento é o único plano. Porque se você não vai se arrepender de castidade, você vai arrepender de falar mal da vida dos outros, você vai arrepender de não ter temperança. Sempre a gente está se arrependendo de alguma coisa. Mas quando alguém fala assim, ainda mais o profeta fala assim, poucas coisas vão complicar sua vida mais do que violar isso, a gente fala assim, caramba, tem que prestar atenção, né? Sim. Acho isso importante. Algo mais aqui que você acha que você deve compartilhar antes da gente chegar na fase final? Que para mim essa parte do dom do Espírito também foi importante, que eu queria falar rapidinho. Então, vai lá. Então, vamos lá. Então, pra assim, finalizar. Para finalizar. Ontem eu fui parte de uma conversa que eu até achei interessante. Um grupo de casais da igreja conversando. E as pessoas falam assim, vocês acham que se não tivesse muito de nós nascido na igreja, a gente teria entrado para a igreja?
E na mesma hora, porque eu costumava pensar diferente sobre isso, na mesma hora eu levantei e falei assim, eu teria ouvido os missionários, teria entrado para a igreja. Ah, mas como que você vai saber? Eu falei, porque a escritora fala que é simples, que os meus discípulos vão ouvir minha voz e vão me seguir. Legal isso. Então eu tenho certeza. Sabe por que eu tenho certeza? Não é porque eu me acho melhor do que ninguém, não. É porque a minha vida toda eu tive momentos onde o Senhor mandou fazer uma coisa e eu fiz. Aí um outro amigo nosso falou uma coisa muito bonita também. Ele falou assim, a gente não entende como o evangelho abençoa a gente, porque a gente vive o evangelho todo dia. Uhum. Ele falou assim, mas nós, como filhos de Deus, ele apontou para mim, com o comentário que foi feito, a gente teria sentido falta de não ter isso na nossa vida. Ia ser uma busca insensata em querer com certeza ter isso na nossa vida. Você já parou para pensar sobre isso? Eu nunca parei para pensar se nessa situação, se eu não tivesse assim na igreja, se eu ouviria os missionários e tudo mais, eu não sei. Quer dizer, como você disse. É escritura, eu tô só citando a escritura, eu quero achar a escritura agora. Eu espero muito que sim, mas isso é algo que eu já ouvi de muitas pessoas durante minha missão, que realmente é uma busca que todo mundo busca, todo mundo quer isso na vida deles, é o que eles estão buscando, talvez eles nem saibam o que eles estão buscando, mas é isso que eles estão buscando, eles sabem que falta algo, eles sabem que tem algo faltando. Isso tem em João 10:27. João 10:27. Agora você tem que achar João 10:27 em português, né? Então vamos lá, João 10:27. Isso é uma porque olha só, se a gente pensar bem, eu não quero nem imaginar o que seria. Não, então todo mundo pode abrir João 10:27 aí que vocês vão ver isso, mas quantas pessoas eu conheço, eu fico pensando na história de conversão da minha avó, que os missionários bateram na casa do vizinho. Uhum. Minha avó olhou e minha avó lembrou do sonho que ela tinha tido. Ela falou assim, não, vocês estão batendo na porta errada, é aqui que vocês têm que vir. Sim. E tudo para minha avó fez sentido, tudo. Ela falou assim, é aqui que eu tenho que estar. E eu fico pensando nisso, assim, é uma bênção ser membro da igreja, é uma bênção incrível, mas eu busco acreditar que eu sou filha de Deus e que eu teria tido uma busca louca pela verdade, porque é muito fácil a gente, às vezes, não pensar nas bênçãos que a gente tem pelo evangelho, porque é parte do nosso dia a dia. Sim. Eu sei que se eu tiver tendo um BO, eu vou fazer uma oração, eu vou jejuar, que as bênçãos do jejum também são importantes, e as coisas vão melhorar. Mas não é assim, e se eu não tivesse, eu buscaria. Então, para concluir aqui esse discurso, vamos só pensar na seguinte coisa que eu acho que é muito importante. Confiar em Deus significa que Ele é a nossa maior prioridade, como foi falado, isso é muito importante. E ao confiar nele e perseverar até o fim, a gente vai ter uma vida melhor, né? Eu tenho um relacionamento bom com o Pai Celestial todo dia? Não. Mas ele é meu pai. E eu confio nele, porque ele tem um histórico, não só na Bíblia, no livro de Mormon, ele tem um histórico confiável. Uhum. Na minha vida, ele tem um histórico confiável. E eu penso nas palavras de Pedro, quando Cristo fala assim para ele, você vai me largar também, Pedro? E, obviamente, eu estou usando de forma cotidiana em 2026 para explicar como eu acho que Pedro quis explicar. Eu acho que Pedro quis dizer assim, se tá ruim com você, imagina se eu for embora. Pois é. E eu acho que largar Cristo e não confiar nele é como a gente está num barco no meio da tempestade. Ele é o barco. A gente vai pular e vai estar melhor pulando o barco? Não. Não. Realmente, confiança em Deus é a chave para conseguirmos seguir em frente, conseguirmos prosperar e conseguirmos ser abençoados. E é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e que isso possa ajudar vocês a confiar mais em Jesus Cristo, no seu Pai Celestial, saber que Ele ama vocês e que tudo é possível quando a gente confia nele, que nos fortalece. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.